Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio no podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Hoje, com a licença e a bênção do grande pai, da grande mãe e dos luminosos mentores, o Benzedor vai trazer pra gente alguns ensinamentos e esclarecimentos dos pretos velhos, através da leitura de uma mensagem muito poderosa. O nome dessa mensagem é As 7 Lágrimas de um Preto Velho. A gente não sabe com precisão o nome de quem é a autoria, mas é seguramente uma mensagem inspirada pela luz, pelos pretos velhos, e que nos ensina muito sobre conduta e humildade. O Benzedor até estava aqui se desculpando por caso dele tropeçar nas palavras, mas a gente sabe que essa simplicidade torna a leitura da mensagem também ainda mais especial. E no final desse episódio a gente também vai ter um depoimento muito especial de quem nos acompanha por aqui. Benzedor. Meu querido repórter, eu queria incluir uma mensagem muito bonita que toca fundo no Benzedor, e acredito que em todos aqueles que escutarem ou lerem de coração um grande ensinamento que vem dos pais velhos, que diz mais ou menos assim: As 7 lágrimas do preto velho. Foi uma noite estranha, aquela noite queda estranhas vibrações afins penetravam meu ser mental e me faziam ansiado por algo que pouco a pouco se fazia definir. Era um quê desconhecido, mas sentia-o como se estivesse em comunhão com minha alma. Externava a sensação de um silencioso pranto. Quem do mundo astral emocionava assim um pobre eu? Não o soube até adormecer e sonhar. Assim vi meu duplo transportar-se, atraído por cânticos que falavam de Aruanda, Estrela Guia e Zambi. Eram as vozes da Senhora da Luz velada dessa umbanda de todos nós que chamavam seus filhos de fé. E fui visitando cabanas e tendas onde multidões desfilavam, mas surpreso ficava com aquela visão, que em cada um eu via invariavelmente num canto, pitando um triste preto velho chorava. De seus olhos molhados, esquisitas lágrimas desciam-lhe pelas faces, e não sei porquê, contei-as, foram 7. Na incontida vontade de saber, aproximei-me e interroguei-o. Fala, preto velho, diz a teu filho por que externas assim uma tão visível dor. E ele, suave, respondeu: Estás vendo essa multidão que entra e sai? As lágrimas contadas, distribuídas, estão a cada uma delas. A primeira eu a dei a esses indiferentes que aqui vêm em busca de distração e curiosidade, de ver bisbilhotar para saírem ironizando daquilo que suas mentes ofuscadas não podem conceber. A segunda lágrima a esses eternos duvidosos que acreditam desacreditando, na expectativa de um milagre que os façam alcançar aquilo que seus próprios merecimentos negam. A terceira lágrima foi para esses que creem, porém numa crença cega. Escrava de seus interesses estreitos, são os que vivem eternamente tratando de casos nascentes, um após os outros. A quarta lágrima é outra mais que distribui aos maus aquele que somente procuraram a Umbanda em busca de vingança. Desejam sempre prejudicar os seus semelhantes. Eles pensam que nós, os guias, somos veículos de suas mazelas, paixões, e temos obrigações de fazer o que pedem. Pobre almas que das brumas ainda não saíram.
A quinta lágrima foi diretamente aos frios e calculistas. Não creem nem descreem. Sabem que existe uma força e procuram se beneficiar dela de qualquer forma. Cuidam-se deles, não conhecem a palavra gratidão, negarão amanhã até que conhecem uma casa de umbanda. Chegam suaves, têm o riso e o elogio à flor dos lábios. São fáceis, mas se olharem bem seus semblantes, verás escrito em letras claras, creio na umbanda, no teus caboclos e no teu zambi. Mas somente se vencerem o meu caso financeiro ou me curarem disso ou daquilo. A sexta lágrima eu dei aos fúteis que andam de tenda em tenda, não acreditam em nada, buscam apenas aconchegos e conchavos. Seus olhos revelam um interesse diferente. Sei bem o que eles buscam. E o filho notou como foi grande e como deslizou pesada foi a última lágrima, aquela que vive nos olhos de todos os pretos velhos. Fiz doação dessas aos vaidosos, cheios de empáfias, para que lavem suas máscaras e todos possam vê-los como realmente são. Cegos, guias de cegos andam se exibindo como tal igual mariposa em torno da luz. Esta mesma luz que eles não conseguem ver porque só visam a exteriorização de seus próprios egos. Assim, filho, foi para esses todos que viste cair uma a uma as 7 lágrimas do preto velho. Então, com minha alma em pranto, tornei a perguntar: não tens mais nada a dizer, preto velho? E daquela forma a velha viu um véu caindo num clarão intenso que ofuscava tanto. Ouvi mais uma vez, mando a luz da minha transfiguração para aqueles que esquecidos pensam que estão. Eles formam a maior dessas multidões, são os humildes, os simples. Estão na umbanda pela umbanda, na confiança pela razão, são seus filhos de fé. São também os aparelhos trabalhadores silenciosos cuja ferramenta chama-se dom e fé, e cujos salários de cada noite são pagos quase sempre com uma só moeda que se traduz ao seu valor numa única palavra: ingratidão. É de fato uma linda mensagem, né? E que nos ensina muito, muito mesmo sobre humildade, gratidão e trabalho na caridade. Ela realmente diz tudo. E trazendo, né, esse nosso objetivo aqui com o podcast, que é semear o bem e as mensagens dos trabalhadores da luz, eu quero trazer aqui pra gente um depoimento de uma pessoa que é ouvinte assíduo aqui do podcast e que quis dividir com a gente o que tem achado dos nossos temas, dos esclarecimentos trazidos e como que isso impacta pra ela. Oi, Márcia, muito obrigado por estar aqui conversando com a gente, contando um pouquinho do teu ponto de vista, né? Já faz um tempo que a senhora nos acompanha por aqui. Boa noite, Pedro, tudo bem? É um prazer poder conversar, né, e expressar as coisas que têm me ajudado, né, sendo revelado assim através do podcast, né? Acho bem interessante, é bem esclarecedor, tira bastante as dúvidas da gente, né? Muitas coisas a gente se questiona, se pergunta, né? E às vezes a gente não encontra essas respostas assim em livros, em coisas assim. E eu acho muito interessante assim a forma de como o benzedor explica essas coisas pra gente. É de uma forma simples, de uma humildade imensa, uma tranquilidade inexplicável, e a gente consegue captar assim de primeira mão o que ele está passando para a gente e esclarecendo, né, as dúvidas referente a determinados assuntos. Bacana. E enquanto a senhora escuta os episódios, como é que se sente? Ai, muito tranquila. Até, inclusive, às vezes eu comentei com uma grande amiga minha, a Kátia, que até disse assim, olha, tá... Às vezes até eu coloco, na hora que eu me deito, boto os fonezinhos de ouvido e vou escutar, né? E é uma paz tão grande
né, que é transmitida através desse podcast, que às vezes a gente até acaba dormindo lá na metade, né, do episódio, e a gente tem que voltar no outro dia para poder escutar, dar o término, né, para poder dar continuidade. É muito bom, eu gosto muito. E dos temas que já foram abordados, quais que a senhora mais gostou de ouvir? Olha, eu, na verdade, eu acompanhei a praticamente todos. Eu não acompanhei esses 2 últimos que foram feitos ainda, que seria o da depressão e o outro... Sensitivos. Isso, esses ainda não tive a oportunidade de acompanhar. Mas, assim, sem distinção, todos que eu escutei, para mim, foram bem esclarecedores e eu gostei de todos. Foram de muita serventia. Inclusive, um que me chamou bastante atenção foi um que falava sobre as bebidas, que eu acho que era do carnaval, que a gente frequentava alguns ambientes que a gente, sem querer, acabava atraindo coisas negativas para a gente, mesmo que a gente não estivesse fazendo, mas a gente estava naquele ambiente e acabava atraindo, né? E aí eu lembro de uma passagem que ele dizia que a gente ter bebidas em casa é uma porta, né? Porque se tem algum espírito que obsessor, assim, dependente, né, que tinha aqueles vícios na época de encarnado, com certeza ele vai se aproximar aonde existe esse tipo de cigarro, a bebida, que era o que ele usava antes, né? Então isso aí, eu sempre gostava de tomar um vinho no inverno, uma taça de vinho, né? Hoje eu já reluto quanto a isso. Eu já penso, sabe, tomo, não tomo, e já não tenho vontade de ter em casa, já para não acontecer esse tipo de coisa de deixar alguma porta aberta. E colocando esses ensinamentos na prática, assim, a senhora nota uma diferença na vida acontecendo? Ah, sim. Eu acho que tudo que nos é esclarecido, que seja para o nosso bem, que contribui, que agregue, que é para crescimento, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se a gente está aprendendo um ensinamento que aquilo ali não é legal para a gente, que vai nos atrasar o nosso crescimento aqui, com certeza a gente não vai fazer, vai obedecer, vai entender que é dessa forma que tem que agir. É claro que os resultados vão ser positivos. Não tem como não. E a senhora começou a buscar esses esclarecimentos no podcast ou já fazia isso também por outros meios? Na verdade, é assim, eu sempre tive uma veia, assim, sempre eu gostei muito do espiritismo, gostei muito sempre acreditei que a gente veio para cá, não por acaso, que a gente vem com uma missão, a gente tem que cumprir a nossa missão aqui, mas eu sempre tive muitas dúvidas. E numa dessas viagens eu conheci uma amiga da minha prima, a Kátia. E aí a gente começou a conversar e na conversa surgiu esse tipo de assunto. E aí até na época ela me emprestou um livro, eu li, porque a curiosidade, a gente sempre tem muita curiosidade a respeito do que é o após a nossa morte, que é apenas da carne, né? O que acontece depois? Como é que funciona toda essa passagem? Então a Kátia até me emprestou um livro, eu li. Ainda, na verdade, eu não cheguei a concluir o livro porque eu tive que voltar para casa, né? Nunca mais cortamos a ligação, né? A gente sempre ficou se comunicando. E começou, então, a ter os podcasts. Aí ela me passou que ia ter, assim, sobre esclarecimento sobre esses assuntos. E que ia ser bem legal se eu quisesse conhecer. Para mim, de repente, através dali, eu ia conseguir começar um estudo esclarecedor sobre as dúvidas que eu tinha. Inclusive, quando eu escuto que tem alguma coisa que me levantou alguma dúvida ou que não ficou bem esclarecida, eu mando a mensagem ali e logo me vem a resposta. Que bacana. E é legal porque a Márcia acompanha desde o comecinho também, né, Márcia? Desde o primeiro. Então, agora até estava falando que eu estou faltando 2. Que eu ainda não pude mesmo, porque esses 2 últimos meses agora, eu andei muito viajando e coisa e tal, né? Não fiquei muito tempo em casa. E eu gosto de ter um tempo para poder... Agora é a minha hora. Eu vou me deitar, eu vou botar meu fone, ou eu vou sentar ali no sofá, vou botar meu fone e vou escutar o episódio. Então, não tive. E se é só para escutar por escutar e eu não sentar para refletir, já para mim nem vale a pena, né? Então...
Que bacana. E para finalizar, Márcia, a senhora também compartilha o podcast com mais pessoas? Sim, eu compartilho com a minha filha. Eu tenho uma filha que também ela tem um lado assim bem acentuado para esse tipo de coisa. Então eu escuto e passo para ela. Sempre passo para ela, né? Sempre eu ponho ali para compartilhar. Já compartilhei para amigos também. E eu, sempre que eu posso estender o aprendizado para os outros, para a gente, isso aí, para mim, é uma forma de caridade. E para mim, é uma forma de caridade tu estender o conhecimento para as pessoas evoluírem, né? Caridade não é tu ficar dando roupa que tu não usa mais, calçado que tu não usa mais ou que está sobrando no teu armário, né? Eu acho que levar a palavra, levar o conhecimento, eu acho que é uma caridade imensa. Com certeza. Obrigado, Márcia, pelo depoimento e pela audiência também. Eu que te agradeço, Pedro. Maravilhoso ter tido essa oportunidade de conversar com você. A gente acabou de ouvir, então, lindos ensinamentos, bastante impactantes, vindo dos pretos velhos, né? E transmitidos aí na leitura e na voz do benzedor, para que a gente possa aprender e refletir muito mais sobre a maneira como a gente busca a ajuda e também a forma como a gente presta a caridade, a beleza que tem no trabalho, em servir à luz, e que a caridade de verdade a gente faz sem esperar nada em troca, né? E também a gente teve a oportunidade aqui de ouvir a nossa amiga contando sobre como tem se esclarecido com o podcast, como é que tem sido para ela. Assim como a Márcia, fiquem à vontade também para compartilhar bastante o podcast, os nossos temas, enfim, com aquelas pessoas que vocês sabem que pode estar precisando de uma palavra amiga, de um esclarecimento, que podem gostar e se identificar para começar a estudar um pouco mais a respeito da espiritualidade. E quando tiverem também sugestões de tema, dúvidas, é só mandar aqui nos comentários dos vídeos ou em mensagem no Instagram, @falasdebenzedor, que a gente está aqui para ouvir. Que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais!